Eu acho que vale a gente pensar em um mundo que está cada vez mais esvaziado, em que as pessoas estão cada vez mais desesperadas por sentido e significado nas vidas delas, entender que nós não viemos nesse mundo para servir somente aos nossos desejos. Sacrifício é, portanto, servir a uma causa maior. Ter uma relação com o outro de eu sirvo a um propósito da nossa felicidade comum, do nosso bem comum. Mas parece que é uma coisa cíclica isso, né? A humanidade vem, a gente passa por essa fase, depois tem uma fase de autoconhecimento, de misticismo, chame como... Aí depois vai para isso de novo. Parece que a gente está sempre num círculo. Isso, né? É uma ideia profundamente hindu. É o que eles chamam... Porque diferente da tradição judaico-cristã, que a história é linear, né? Deus criou o mundo, vai ter o fim dos tempos e acabou. E acabou. Eles acreditam em yugas, em eras. Espirais. Tudo acontece, recomeça. Então, você tem eras de profunda escuridão. Para eles... É muito louco, Vilela. É o lance da Samsara lá, da cobra comendo o próprio rabo? Sabe por quê? Assim, o hinduísmo é a única dessas tradições antigas que falava desde sempre do conceito de zero, o conceito de vazio. O matemático mesmo foi inventado na Índia. Não existia, né? Até então, esse conceito do nada. Do zero, a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que aprende no ensino médio era um guru. Bhaskara Araya era um guru. E as equações matemáticas que eles inventavam era no esforço de tentar entender o universo. Caramba! E aí, assim, eles são... Mistura de religião com ciência. Astrologia, a medicina indiana sempre foi formidável. Assim, tem textos do que a gente chama de Idade Média, 1200 depois de Cristo, de cirurgia plástica rolando na Índia. Assim, cirurgiões reconstruindo narizes de princesas, porque... barbárie sempre existiu, então o marido da princesa descobriu que ela traía ele, cortou o nariz dela. Caramba! O pai da princesa, que também era um rei, chamou os médicos dele e no texto está dizendo que eles fizeram enxerto a partir da pele da própria princesa, reconstituir o nariz. É o que a gente faz na cirurgia plástica hoje. Que doideira! E aí, assim... Eles então não acreditam na ideia de um começo e de um final. Não, todo começo leva a um recomeço. Eles são a primeira dessas tradições antigas que falam de números astronômicos, sabe? De planetas e de tudo. É bem interessante. E aí, assim... eles falam de 4 grandes eras, né? E eles têm uns cálculos lá, uns que falam de milhões de anos durante essas eras. Então você tem Satya Yuga, a era da verdade, essa era de ouro. Aí você tem Treta Yuga, que por incrível que pareça, a treta não é a era mais treta. Que é uma era, assim, mais ou menos boa. Você tem a Dvapara Yuga, que é a era dos heróis e tal. E você tem Kali Yuga, que é o salve-se quem puder. É o que a gente tá vivendo agora. Segundo eles, a gente tá vivendo... A fase de... A gente vive, então, no... segundo a maior parte dos gurus, a gente vive em Kali Yuga, a era da escuridão e tal. Tem 2 gurus, um deles eu tenho profundo respeito, vão dizer que a gente já mudou de era. É muito legal essa discussão. Que eles... porque ele diz assim, nós mudamos de Kali Yuga para Dvapara Yuga, para uma era um pouco melhor. E ele afirma assim, isso aconteceu quando veio a era elétrica e a era atômica. Se a gente parar para pensar um segundo, o mundo de 100 anos atrás... quando ele diz que mudou a era, é outra coisa. Não tinha antibiótico para todo mundo, não tinha energia elétrica, esse podcast nunca aconteceria. Então, se a gente pensar bem, e é o que ele afirma, ele fala, olha, a era logo depois de Kali Yuga não é uma era luminosa, é uma era de pessoas corrompidas, de pessoas egoístas, mas é uma era cheia de facilidades. E, aliás, é uma coisa legal que os indianos falam. Quanto mais luminosa é a era... mais difícil da pessoa se iluminar. Porque a iluminação é uma condição de você transcender ao mundo como as pessoas percebem. Sim. Quanto mais confortável for o mundo, quanto mais cheio de prazeres, menos eu vou querer sair dele. Buscar alguma coisa... Exato. Metafísica. Olha que doido isso, cara. Essa coisa do Sansara também... Mais uma vez tem a ver com Matrix, né? Tem tudo. As irmãs Wachowski beberam muito né, de 2 filosofias para escrever o Matrix. Chama-se Advaita Vedanta e Budismo, né? Claro que é toda uma... Eu falo sempre, né? Que é tipo... Elas fizeram a iluminação parecer a pior coisa do mundo. Porque quando você acorda da Matrix, aquele mundo é uma merda, mano. Come uma gororoba. É aquele mingau sujo, aquelas roupas de saco de estopa. Me deixa dormindo, pelo amor de Deus. Eu não vou querer atingir a iluminação nunca. Você tá maluco, me deixa aqui plugado. Nossa Mas senhora. A iluminação, segundo o hinduísmo, é uma coisa boa. É uma coisa que você... Não é uma coisa de...
abdicar de tudo. Não, é ao ficar contrário. Sozinho. É o contrário. Olha, tem um mestre muito legal, Baduri Mahashaya. A história dele é muito bonita, assim. Dizem que ele era muito rico. Isso ele viveu no primeira metade do século XX. Tem até... Acho que não dá pra pôr... Imagem? Imagem? Dá sim. O que ele procura? Baduri Mahashaya. Nossa! Facinho! Baduri Mahashaya. B-A-D-H-U. Ela não pode ajudar? Ela Pode, sabe? pode. Ajuda o Lênin. Esse cara aí, ele era muito rico e ele virou um yogi, ele virou um praticante de yoga e fez um voto. Ele ficava a maior parte do tempo dentro da casa dele em meditação profunda. E aí uma vez um discípulo disse para ele assim: nossa, o senhor realmente é um grande renunciante, o senhor é um grande yogi, porque o senhor renunciou a grandes fortunas para fazer isso aqui. Ele disse: vocês estão entendendo tudo errado. Os renunciantes são vocês. Eu abri mão de alguns brinquedos materiais em troca de uma herança divina, de felicidade incomensurável que nunca se esgota. E vocês estão aí se distraindo com seus brinquedos. Aí você fala assim: nossa, isso muda a perspectiva. Com certeza. Iluminação eu estou no mundo sem ser do mundo. Eu participo de todas as coisas, eu vivo com as outras pessoas, mas a minha consciência sabe quem eu sou. Ela não está contida em Guilherme ou Vilela, ela está contida em um espaço de presença, de lucidez e de contato com uma felicidade que nunca acaba. Isso é iluminação, se é que é possível descrever. O que os mestres e os textos vão dizer é mais luminoso do que 1 milhão de sóis, é mais perfeito do que a mais perfeita das perfeições. Quer dizer, eles usam metáforas porque não dá para eu quantificar em palavras. Imagino que mais uma vez, Matrix, né? É uma coisa que você não consegue explicar, né?